Olá pessoal, boa noite. Aqui hoje no quinto DOMAP, de olho na humanidade, no meio ambiente e na política, com o doutor, professor de Direito Penal e Eleitoral em São Bernardo, em Santo André, doutor Inalan Silva. Um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Tá? Até que enfim. Até que enfim, é verdade. Até que enfim. A gente vai falar sobre temas aqui hoje muito interessantes, cara. Eu tô muito feliz com a tua presença aqui. Obrigado. São temas relevantes mesmo. Pena que não deu pra fazer até antes, né? É verdade. Seria super interessante, mas outras oportunidades aí vão surgir, a gente com certeza vai poder Sim, fazer claro. outros, né? Por exemplo, doutor, eu gostaria de... Tem alguns temas aqui, aí você fica à vontade pra mandar bala aí no que você quiser, tá? Por exemplo, compra de voto. Né? Compra de voto é um dos temas que eu gostaria de falar, né? Materiais eleitorais que desaparecem. Né? Isso daí também tem causado um burburinho bom aqui em São Bernardo, viu? Acho que em outras cidades também, né? Também. No Brasil No inteiro. Brasil inteiro, né? Porque o que o pessoal pensa assim, o que vai ser feito, né? Sumiu o material, aí gera aquela confusão, Não vai dar em não vai dar em nada, tá tudo nada, certo. tudo certo, não tá, né? Um outro tema interessantíssimo, né, que a gente estava conversando aqui sobre violência política contra a mulher. Isso daí eu achei um negócio assim fantástico de tratar esse Interessante, assunto. é uma lei nova, recente, importantíssima e é claro, não teve cartilha. É recente agora, não tem PDF, desse ano? já provavelmente essas eleições já. E não tem cartilha, não tem PDF, não tem resumo, como tem para propaganda eleitoral, pré-campanha eleitoral tem, sempre partidos e advogados faz material. Em nível federal, né? Não. Não é nível federal? Não, a lei é geral e genérica, vale para todas as eleições. Ah, tá, então, é isso que eu tô dizendo, é nível Brasil. Ah, sim, federal, nível, isso é verdade, né? é porque quando você falou federal, desculpa, só que era para presidente, não, isso mesmo, isso. Ok. Doutor, fica à vontade. Eu coloquei aqui como primeiro tema uma questão que eu achei, assim, gravíssima aqui em São Bernardo, principalmente, porque rolaram vídeos aí, Bom, é tanta coisa que tem acontecido nessas eleições de São Bernardo aqui esse ano que, olha, só por Deus, né? A questão de compra de voto, doutor. Tá. Isso aí ficou muito... Vamos ao ritual, né? Para nossas apresentações. Isso. Eu quero agradecer, estou muito feliz. Até que enfim, conseguimos estar aqui. Eu estou muito feliz, muito honrado por estar nesse programa. Eu sei que é um programa muito importante, já pelo nome e o significado do nome do MAP, DOHMAP, e o que significa importante não só para São Bernardo, mas para o Brasil. Sim. Que significa... De olho na humanidade, no meio ambiente e na política. Ótimo, então são 3 temas fundamentais: o humano, o meio ambiente e a política. Sim. Nasce o humano, cria-se o meio ambiente e vamos fazer política. Sim. Então realmente foi feliz aí nessa criatividade. Hoje o meio ambiente é importantíssimo e a política também. Em São Bernardo tem muito problema ambiental, né? Tem, né? Eu sou diretor de relações públicas da SOS Billings. Então a gente tem também... Outro órgão importantíssimo que eu vejo eles confrontarem. Eu sou procurado também para as questões ambientais muitas vezes. Como eu atuo na questão de política e direito eleitoral e venho também na questão criminal, então tem os crimes ambientais, as irregularizações, o desrespeito às leis municipais que tornam-se crimes. O próprio mesmo morador da região que infelizmente causa dano e é intimado, para comparecer em delegacia, ou muitas vezes é flagrado aí com animais que não poderiam estar apreendidos, presos. Então realmente é importantíssimo e poderia até falar um pouco da SOS. É interessante as pessoas saberem que existe, até para participar diretamente ou diretamente, né, da SOS. Então quero agradecer, Ricardo Garcia, pela sua coragem de me convidar, de vir até aqui. Ao Ricardo Bisotto sim. Bisotto também, que é a nosso técnico está ali ajudando, auxiliando. Ao João, que é técnico, acabou de sair. Isso. Bem simpático, inteligente. Sim, garoto. É um garoto promissor mesmo, com certeza. Filho do Juan. E o nosso protagonista aqui, Juan Martinez, que é o dono, Juan Martinez, famoso por ser músico da Hebe Camargo.
Eu estou ansioso e eu vou querer um autógrafo e uma foto, um retrato. Lá na minha terra, em Pernambuco, chama retrato. Retrato. São Bernardo, eu fui regente da banda jovem de São Bernardo. Seria bom ele Ele é vir aqui jovem para ver o ainda, ele é público, né? jovem. O público. Eu Ele vou é chamar, é um jovem. podcast. Vem aqui, por favor. Não, eu tô arrumado. Mas o bom é esse, não é? É o natural. natural. Eu tô desarrumado, porque eu só vivo assim. Então eu tô desarrumado. Bonitão, muito obrigado. Mas eu tô desarrumado, porque as pessoas só me veem assim, quando vê ser interno, nem me conhecem. Falou, hoje ele tá arrumado. Então, agradeço, tô muito feliz mesmo. E ao público, à sua audiência. Agradeço. Aquele que vê que o ser humano é importante, o meio ambiente e a política, que é mesmo. Todos esses três são importantes. Não tem como dissociar deles. E nós temos sim que abrir o debate, nós temos que ter liberdade de expressão, desde que também não ofenda diretamente, mas Liberdade com tenha responsabilidade, né? isso, tenha diferenças em opiniões ideológicas, isso tem que existir sempre, principalmente depois da Constituição de 1988, que fez 36 anos, que é a liberdade de expressão. Artigo 5º, inciso 9º, fala que você pode usar da palavra, usar o meio de comunicação, seja por radiodifusão, por TV, de forma informal, no dia a dia, sem que seja tolhido esse direito. Então, eu estou muito feliz de nós estarmos aqui e vamos tratar dessa questão aí, da propaganda eleitoral, compra de voto, materiais que somem, o furto ou às vezes quebra do material, né? as ameaças, surgiram muitas ameaças, né? Também. Tanto que a propaganda dos candidatos aí, ele tem sido medo, né? Não sei o quê, não sei. Isso, aí se chama propaganda eleitoral negativa. Você faz uma propaganda não atacando o adversário, mas falando negativamente dele. A regra essa é o melhor do que atacar. E se beneficia. Ou seja, olha, ele foi fulano e não fez. Nós vamos votar nele? Então a propaganda eleitoral negativa. Do que, olha, ele não vale nada, ele fez isso, ele está fazendo aquilo. Tem muita questão de responder processo judicial. O pessoal pega muito nisso. Se você respondeu, se você está respondendo uma investigação, que é natural. Qualquer ato ilícito que tenha indício de autoria e materialidade tem que ser apurado para qualquer um de nós, ali é para todos. Então a compra de voto, ela existe quando ocorre fora do período eleitoral. Num período eleitoral se chama captação ilícita de sufrágio, que seria compra de voto. É só uma questão técnica. É o que tem acontecido aqui. Isso, tem acontecido nesse momento, como nós estamos em período de campanha, é captação ilícita de sufrágio. Inclusive eu fiz uma matéria sobre isso com um áudio e eu tenho imagens sobre isso. É interessante, porque a imagem, desde que tem uma metodologia também, porque tem coisa montada, hoje com a inteligência artificial e outros instrumentos, você pode manipular, até mensagem de WhatsApp. Então até o STJ, né, nas questões criminais, que é a área que eu atuo, se não tiver uma metodologia de juntar essas provas digitais, ela não vai valer. E pode ser contra você também. Isso, aí você pode responder uma indenização caluniosa, denunciação caluniosa ou falsa comunicação de crime. E com certeza o TRE vai exigir uma metodologia para juntar dessas provas, com certeza, porque a defesa vai questionar. O Tribunal Superior Eleitoral, pelos ministros também, porque realmente tem que ter uma sintonia o judiciário. E o direito eleitoral, ele está se criando um código eleitoral propriamente dito, já existe, estamos esperando a aprovação dele, mas enquanto não tem, nós temos várias leis de direito eleitoral, lei das eleições, lei dos partidos políticos, nós temos o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, direito civil, que são subsidiários para servir ao direito eleitoral, né? Prisões, está no processo penal, cautelares, habeas corpus, e a questão da compra de voto está no Código Eleitoral, né? Então lá você realmente, boca de urna, acontece muito. Então, acontece muito, mas eu notei que deu uma bela diminuída nisso aí, viu? Pelo menos aqui em São Bernardo. Porque eu via nas eleições anteriores
eu notava muita gente, sabe mesmo? fazendo Entregando isso daí. santinho, E eu dei uma pedindo. volta pela, por aí, Legal. e realmente deu uma bela diminuída. Olha, isso se deve eu vejo, às forças de segurança pública e também às autoridades judiciais, que deve sim, e vem fazendo um trabalho enorme. A justiça eleitoral é uma justiça, como todas, séria, e ela exige uma celeridade especial. Tem que ser um respaldo É porque muito o rápido. período, né? São horas, são dias. O juiz eleitoral, ele cumula. Pronto, um juiz eleitoral, ele é um juiz civil, um juiz criminal, que ele cumula o período eleitoral. naquele Então, a período. demanda é enorme para o juiz eleitoral, realmente. E para nós, advogados e advogadas, temos que estar acompanhando. E com essas respostas que a Justiça Eleitoral vem dando, multa, cassando, aceitando impugnação, vem, às vezes, prendendo. Por exemplo, eu estou com um caso recente que meu cliente está preso. Eu vou pedir a liberdade provisória dele, vamos ver a resposta para, quem sabe, não precisar de um habeas corpus eleitoral. Mas se precisar, eu vou ter que impetrar. Então, as autoridades, a polícia investigando, essa questão da compra de voto mesmo, teve uma diminuída considerável. As pessoas realmente estão respeitando o judiciário, a O polícia. senhor considera que a questão da compra de voto diminuiu? Diminuiu porque... Eu tava falando da boca de urna, né? Não mas... da compra de voto. Da boca de urna. Quando eu falei que diminuiu, era a boca de urna. Agora, a compra de voto, eu acho que não deu uma diminuída, não. Não, é uma visão, pode ser uma visão Porque diferente até, da minha. até por todas as Pode matérias ser. que saíram aí, né? Pode ser uma visão diferente da minha, porque eu tô com uma visão mais jurídica, você está com uma visão mais política, que é diferente. Sim. Mas existe o advogado eleitoral e existe a campanha política. O advogado eleitoral, o que é que ele faz? Ele garante o cliente dele ir para as urnas e não ser cassado, digamos assim. Ele vai perder as eleições, politicamente, mas ele não vai ser cassado. A prestação de contas vai ser apresentada, Tá. os recursos que tiver vai ser feito, se tiver mover que ação vai ser movido, enfim. Mas é diferente. Política e direito eleitoral, na prática, é diferente. Se tocam, mas são diferentes. Então, realmente, eu concordo que existe sim uma compra de voto aí indireta, oculta, nos bastidores. Surgiram várias Infelizmente, matérias aí, né? infelizmente existe, mas é porque essa compra de voto ela é muito ampla. É E um no Brasil benefício. inteiro, não estamos falando só de São Bernardo, não. Não, né? o Brasil inteiro. O Brasil É um inteiro. E benefício. aí, antigamente se falava aquele voto de cabresto, né? Aquele Sim, negócio- o voto amarrado, em que era mais fácil de você... O fazendeiro catava os funcionários lá, Exigir, levava lá e falava, ó, você vai exigir, votar em tal pessoa, senão você... Sim, era mais fácil exigir justamente. Coronelismo, né? Não tinha uma população enorme, não tinha também um conhecimento da sociedade no sentido de assédio eleitoral, por exemplo. Ele faço uma reunião com a minha empresa e o Ricardo Garcia, o Juan Martins e outros participam e falam assim, olha, amanhã vai vir um candidato, fulano de tal, estou falando candidato depois de 16 de agosto, e nós vamos ouvi-lo e quero muito que vocês ajudem. Para ninguém sair prejudicado. Já é um assédio. É um assédio. Para ninguém sair Direto, prejudicado. um assédio direto. Isso. Então, teve muito, não tanto, mas teve sim assédio eleitoral, está tendo assédio eleitoral, porque não teve nas eleições, com certeza. Mas não deixa de ser uma culpa de voto, indireta. Só usou outro instrumento. Doutor, e quando fala em assédio nesse sentido, aquele outro assunto que a gente colocou aqui com a questão da violência política contra a mulher tem a ver com essa questão específica de compra de direcionamento de voto, ou nós estamos falando aqui em violência mesmo, física? Não. Não, pode ser também, claro, pode ser. A violência hoje ela tem um conceito mais amplo, porque um paralelo com a Maria da Penha. Antes, a Maria o que era violência? Era agressão física, ou tortura, ou quebrar um membro, ou matar. Tem a psicológica, né? Hoje temos 5 objetos a Maria da Penha: física, sexual, patrimonial, psicológica. Tem mais uma? Física. Tem mais uma. Então, na violência política é a mesma coisa. Não fornecer o valor devido
do fundo partidário direcionado à campanha da mulher é uma violência. Não, pode Não repetir? fornecer valores do FEFEC, do fundo partidário, Fundo partidário. do fundo partidário, Não, mas é pra lei, mulheres. mas é lei. mas pode acontecer que quem toma conta desse valor, desse dinheiro, Mas tem que prestar conta depois. mas mesmo assim arrisca, porque pode alterar o recibo, Ah, tá. pode É. alterar Bom, a aí justificação. vai incorrer em outros crimes, Isso, inclusive. aí vai se abrir uma AGE, às vezes, que é ação de investigação judiciária eleitoral, que é uma AGE, ou uma AIME, ação judicial, AIME, ação de investigação do mandato eletivo, lá na frente. Ele Mandato tomou eletivo. posse, Tomou posse, tá aí com o vai mandato, é a AIME. Tá. É o mandato, ação de Porque ele já investigação do tomou mandato posse. eletivo, isso. Tá. E a AGE é a ação de investigação judicial eleitoral, que é de Tá, agora. Que é de que tá acontecendo. Aí tem todos os prazos Tá. delas. Então, veja, a mulher que tem que receber um material de campanha e ela era 1.000, ela recebe 500. Ah, isso acontece direto. É isso. E Não é só o com a mulher, homem, não, acontece e com o, todo- e o candidato homem recebe 1.000. Tá, entendi. Ou ela recebe complicado. também, além do material, um valor financeiro e não é fornecido. Então vai ser responsabilizado o partido, vai ser Então, mas aí responsabilizado os diretores. vai acontecer que nem Maria da Penha, porque se você for pensar dessa forma, de falar de mulher, então você vai falar também, tem os homossexuais que participam, aí vai falar que não deu uma parte correta para os homossexuais, deu para o hétero e não deu para o homossexual, vai acontecer uma série Aí de tem que ser coisas. um debate, aí quem tem que decidir é o judiciário. Ah, Então não teve essa interpretação extensiva alargada, como tem Maria da Penha. uhum. São objetos diferentes. Lá visa a Maria da Penha a proteção à mulher, digamos. Devia E ser os se ela dois, for já lésbica? começa... E se ela for lésbica? Mas usa Maria da É Penha também mulher. pro homem, né? Mas o Código Penal, ele já tem lesão corporal, 129. Não, mas não tem deveria injúria. também. É porque foi especificando para ver se na cabeça da sociedade, ou até de um suposto agressor, ou aquela Tem pessoa agressora que É, olha, ou o a- cara apanha pra caramba. Não, Fala aí, tem. Mas assim, aí já vem a cultura de não fazer o boletim de ocorrência contra uma mulher. Não, eu falo isso porque até a gente tinha um funcionário uma vez. Nossa, o cara apanhava pra caramba. Mas existe essa cultura mesmo do homem ser agredido, ser violentado, ofendido em sua honra e não fazer o boletim de ocorrência. Não, tem muito, Daí, eu por acho. outro lado, ele é ofendido e não faz nada, digamos. Na outra semana, ele ofende e bate. Aí ela vai e faz. Vai Ah, mas também ela fez. tá Ali é pra lascando, todos. Tá lascando. Você não fez. Não fez. Você agrediu ela, Então, feriu ela, ela fez. Não, mas é isso que eu quis dizer. Aí, nesse caso Aí eu vou chegar lá no dele- político, Não, mas nesse caso dele ser agredido, ele invoca a Maria da Penha? Não. Aí é Código Penal. Ah, tá, Código Penal Código direto. Penal, o artigo 129, Tá. que também é subsidiário para Maria da Penha. Tá. Né? Mas isso aqui que nós estamos falando de violência política contra a mulher é algo novo. Isso é a violência do material e das regras eleitorais que beneficia a mulher. Ah, Então, eu não tá. fornecer o material é uma Especificamente violência. isso. É uma violência. Então, mas é uma violência, não é uma violência, por exemplo, física, Não, eleitoral. eleitoral. É cunho eleitoral. Vai prejudicar ela na campanha. Eleitoral. Violência política contra a mulher. Mas então não tá faltando um eleitoral aqui no meio desse nome, não? Não, mas a lei fala. A lei fala lá de na- campanha. Tá, Além disso, tem as questões de omitir participação em programas. Ela. Nossa, aconteceu muito isso nas candidaturas aí. A Greenhall lá em... Então, exatamente. Mas aí o judiciário, falando com a doutrina e até na lei, e o juiz, mesmo sabendo, digamos assim, em regra, não pode fazer nada se ele não for provocado. Ah, sim. Então tem que mover uma ação, ela tem que se sentir ofendida, ela tem que provar. Aí sim vai se mover o maquinário judicial e vai tomar as medidas cabíveis. Vai investigar, vai apurar Tem que e ser... vai dar uma decisão. Tem que ser cutucado, né? Exatamente, tem que ser cutucado, E, doutor, mas isso já tá em vigor? Já tá em vigor, já da tá em vigor. violência- Então, mas aí é aquela questão. Poucos programas abrem para um debate desse. Por quê? Porque muitos programas, muitos, são financiados direto ou indiretamente por políticos. Uhum. Então, quanto menos Aqui uma nós mulher não souber... nós não tem... Não, eu vi que Nós aqui... não temos esse tipo de... Eu vi aqui que não tem, como fala, rabo preso Não. e também não deve nada a ninguém nem a político. Não, Né? Até pelos próprios temas que você tem no seu nome, eu vi realmente que ele enfrenta as autoridades no bom sentido, Uhum. de cobrar Sim. qualidade para o funcionário público,
cuidar do meio ambiente e também vem aí a questão Política, né? da política. Então, realmente, eu vi que aqui é bem isento Ok. de qualquer influência. Uhum. Eu percebi, sim. Ô, doutor, e essas questões assim, né, quando a gente tá falando de compra de voto, da violência política contra a mulher, porque tudo isso tem o muita fake news envolvida no meio Isso é também. importante, é. E aí tudo isso vai é, a conclusão disso, o resultado disso, é a questão da prestação de contas. É. Teve alguma alteração esse ano? Alguma Ixi. melhoria? Muitas alterações sempre tem. Já começa da pré-campanha. A pré-campanha você tem que ter um cuidado já. Porque aquele político, vereador, pré-candidato, né? Nós estamos falando pré-campanha. O pré-candidato a prefeito, o pré-candidato a prefeita, a vereadora, a vice. Eles começam já a ganhar corpo de reputação. Por Não, isso que é prévia. Então, doutor, mas eu tô querendo dizer o seguinte, deixa eu só ser um pouquinho mais É. específico. Por exemplo, a gente nota que candidatos até de outros municípios, né, eu vi, por exemplo, recentemente o Paulinho Serra, aquele de São Caetano, como que é o nome dele? O prefeito lá, que já foi prefeito, esqueci o nome dele agora, apoiando um dos candidatos aqui em São Bernardo. Uhum. E a gente ouve, né? Tal, o cara tá bancando, não sei o quê, tá bancando tal. O cara é prefeito lá da outro município lá, então é um negócio cruzado, né? Que acontece, não sei o nome disso, né? É uma remuneração aí, sei lá como é que se faz. Dobradinha. É. Dobradinha de longe. E aí, a prestação de como que as garras da prestação de contas, da fiscalização, como que é possível agir nisso daí? Porque é muito dinheiro envolvido, né? É um tema complexo, porque realmente acontece de fazer doação. Ah, sim, as Não é? doações. Fazer doação. Tem a doação da lei, direitinho, por pessoa física, então pessoa jurídica não pode mais. Porque, por exemplo, um cara público desse, um prefeito de Santo André, Paulo Serra, Uhum. manda a chuva do PSDB, declara um apoio para um candidato. Pô, aí não vai aparecer nenhum real lá de doação do cara. É só político, será? Tem que provar que apareceu, né? Digamos assim, não tem jeito. Se não tiver em uma investigação, se não tiver no processo, não existe. Quer dizer, não foi existe. só uma participação política, né? Sim, porque muitas vezes a presença daquele político que está no cenário positivo e bom. Ou até, por exemplo, do prefeito de São Bernardo na campanha de um dos candidatos. Sim, tal, ou vice-versa. Né? E como você fala, cruzadinha, de apoio. Isso. Até apoio ou por coligação, ou por amizade, ou partidária, digamos, né? Isso. Salvo se tiver ideologias diferentes. Mas se nós formos ver aí um período recente que chamou muita atenção, e quando é bom falar, digamos, o nosso ex-governador João Dória. Ele soube e deu certo naquela febre que teve do ex-presidente Bolsonaro. Né? Bolsodória e outros nomes conseguindo aí um embalo. Nós tivemos também o presidente Lula em vários momentos políticos onde esteve bem, só a presença dele, ninguém ia, por exemplo, eu não vou, mas se o presidente aparecer, eu vou. Eu digo isso porque as pessoas falam, nós somos eleitores também, nós vivemos em sociedade. Como Aristóteles fala, nós somos animal político por natureza, né? Então, existe sim, existe doação acima do permitido, existe caixa 2? Existe, infelizmente, de tudo. Agora, existiu? Tem que ser apurado. Então, mas é isso que a gente, inclusive, esse tipo de ação aí, de acontecimento, ele é uma correlação com a questão dos materiais que somem. Também, materiais isso. É a disputa eleitoral. A disputa eleitoral. A questão da, por exemplo, vai acontecer alguma coisa mesmo com alguém? Vamos lá, veja. Porque a gente fica com essa cabelinha assim, fala, pô, o negócio é assinar, impunidade. O cara vai, o cara some com material, o cara fala que compra voto. Que é Brasil, Brasilzão, né? Aí a pessoa fica, perde a credibilidade. Como eu falei anteriormente, as instituições hoje estão empenhadas em realmente apurar delitos. Independentemente se às vezes um político forte ou outro, o político não consegue ter influência em tudo. Tem amizade, como qualquer de nós temos, mas eu estou acompanhando, eu vejo que sim, está sendo apurado, está sendo investigado no sentido de onde foi, deixa eu ver se tem câmeras lá,
Ah, tava com boné, tava encapuzado, estava com a máscara, aquela balaclave que fica só o olho meio que cobrindo, quer dizer, cobre o rosto, fica o olho Uhum. à vista. Sim. Tem uns que deixa aparecer o rosto para se identificar depois, conseguir identificá-lo. Vem a questão, o material de quem foi retirado? Foi furtado, foi danificado. Aí já vem uma Tem muitos suspeita. vídeos rolando também, né? Esse pessoal aí vem. pegando, arrancando, batendo, quebrando, Vem. colocando um monte dentro do carro e sumindo. A questão do direito eleitoral tem as regras também da propaganda. Esse material que fica na rua, ele pode ficar até 10 horas da noite, E é em regra. material caro, né? Você viu? É caro. Você pega lá, outro dia falaram lá, acho que foi a Flávia. Não sei se era R$150, R$250. Cada negócio daquele lá. Aí você passa na rua, numa rua tem um monte assim. Sim, Você começa a fazer as contas, você fala, nossa. É incrível. Aí o fundo partidário ajudando também, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro. É um dinheiro que, olha, é necessário, porque você tem que aparecer para ser votado. E eu tenho que saber quem está sendo candidato. Ok. Mas eu vejo que poderia aí, na minha opinião, já que nós temos aí uma rede social, nós temos a internet, diminuir o fundo partidário, porque não precisa de tanto material na rua. É muito Não precisa. dinheiro. Até porque vários materiais, eles diminuíram. E com isso também diminuiria a compra de voto. Exatamente, sim. E diminuir O cara não vai meter o a mão no gasto. bolso. Não vai meter a mão no Porque, bolso pra comprar o veja, voto. 5 milhões. Se tira a metade e destina... Milhões ou bilhões? Bilhões, desculpa. E destina para as emendas parlamentares, para os respectivos estados e depois município, Sim. pode beneficiar quem? Mais remédios, mais médicos, Sim. mais enfermeiros, Sim. mais outros recursos, investir na segurança pública, investir onde o prefeito Nas necessidades. e o governador, o presidente acha necessário. Né? Mas todo ano está aumentando para 5 bilhões agora. Começou com 1,5 bilhão ou 2 bilhões. É muita coisa, né, cara? É muita coisa. Muita coisa. As emendas parlamentares, essa emenda secreta, chegou a 80 bilhões. 80 bilhões? Foi suspensa. Por isso que foi suspensa. Pelo Dino. Nossa, gente. Não, é absurdo. Muita coisa. Doutor. Assim, aí você veja, aí vem, realmente, conseguiu o material, fez a denúncia correta com o Ministério Público Eleitoral, com a coligação partido, aí sim vai começar processualmente uma investigação legítima e o devido processo legal. Então vai... Mas eu imagino assim, doutor, vamos ser sinceros. Não que o senhor... Pragmático, pragmático. Eu não consigo nem imaginar, assim, não sei se o senhor tem um número, assim, uma estatística, da quantidade, isso assim, se você falar só do grande ABC paulista, de coisas que estão sendo apuradas por essa justiça eleitoral. Quantos anos eles vão conseguir concluir as... Não dá, gente, é fora da realidade, eu acho. Veja... quando nós vamos também imaginar, muitas condutas parecidas. Então são similares. Aí acaba fazendo um pouco. Acaba fazendo um pouco disso. Furto do material de campanha na rua do adversário tal, por pessoas em tese desconhecidas. Oficia a delegacia para investigação, por exemplo. Não, mas aí faz. Daí o delegado... Não, mas é por isso que cai no descrédito, porque aí quem que vai investigar isso daí? Não. A Polícia Civil faz. O Ministério Público hoje pode investigar. A Polícia Civil tem estrutura. O próprio advogado, pelo provimento 188/2018 do Conselho Federal, mas aí o adversário vai se preocupar. Porque, veja, se o adversário conseguir um abuso do poder econômico, um abuso dos meios de comunicação... Mas só se for um negócio bem grave. Mas... Se for um negocinho menor, pegou uma bandeirinha, um indie banner ali, pegou daqui e colocou dentro do carro, Não, mas é diferente, não. Veja, aí vai ver a lesividade da campanha, claro. Uma coisa pequena dessa é grave, mas não faz derrubar vai mudar uma campanha. Sim, aí paciência. Paciência. Mas no mínimo aí, talvez, quem causou pode ser condenado criminalmente, receber uma multa, porque, veja, tem condutas que é multa, não é cassação.
Nem da chapa, nem do candidato. Sim, Nem do eleito. Sim. Então tem que. Exatamente. Então tem que ver o tipo de conduta, se esse crime realmente causou um dano enorme ao ponto de influenciar os O eleitores. senhor tem conhecimento de outros países não, em relação a isso? Outros países também não se apura, normal. É. Caixa 2 se apura. O que discute do outro Porque país... tem coisas que eu acho que, meu, Não. você não vai conseguir fazer tudo, mesmo sendo em massa aí essa decisão depois de como vai punir. Não, teve prefeito que foi caçado com 4 anos. Ele fez o mandato todo e foi caçado. Tem? Demora, mas porque assim, pau que bate, Chico bate Francisco. Deveria ser assim, né? A justiça eleitoral, ela é muito peculiar no Brasil. Não é todo país que tem uma justiça como a nossa, organizada dessa forma. Começa por aí, né? Que tem Isso é bom ou a ruim, né? Suprema Corte, Isso é bom ou ruim? Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, que alguns ministros compõem a justiça eleitoral. Então veja lá, existe um recurso especial eleitoral Eu não acho isso bom. questionando uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de algum estado e que ele feriu a lei federal, o Código Eleitoral, por exemplo, Lei 4797 de 75. Feriu ele. Ou a Lei 9.504/97, por exemplo. Vai para o TSE. Só que o advogado analisando viu que tem questões constitucionais que vai para o Supremo. Então vai uma questão para debater de cunho federal, a lei federal, que a decisão do TRE de determinado estado ou de federação feriu um código eleitoral, por exemplo, que é a lei federal, e também feriu a Constituição, digamos. Foi impedido de um candidato a vereador a aparecer em um programa. Juan, pode ligar o ar pra mim? Que ele foi falar uma questão informativa. Ele não foi pedir voto, ou ele não foi fazer sensacionalismo. Ele foi realmente informar como fiscal da lei e também legislador e administrador. Que o vereador também ele fiscaliza, ele administra a Câmara, porque tem que administrar, o presidente da Câmara ele administra, e também ele legisla, né, cria as leis. Mas vai para o Supremo. Então, alguns ministros vão estar julgando questões de cunho federal no TSE e também de cunho constitucional. Como que vai ser o entendimento desse magistrado? Será que a decisão dele aqui no TSE, se ele for desbruçar também no Supremo o mesmo, vai mudar alguma coisa? É uma crítica doutrinária. É uma crítica bem válida. Né? Não, sim, plausível, porque o ministro é um ser humano. O desembargador também é um ser humano. Tem uma PEC aí eu acho que sempre tem que ser levado em consideração, por exemplo, a maioria dos outros países, é feito de que forma? É feito da forma tal. Por que você vai querer fazer tão diferente aqui? É uma justiça que não é feita pelo judiciário em alguns países. Não é a justiça eleitoral que toma conta da justiça eleitoral. Não é. Por que não é? Porque realmente pode acontecer alguns abusos, pode acontecer algum entendimento que vai ferir até, digamos, o regime daquele país, democrático ou regime ditatorial. Por exemplo, o país da Venezuela, o presidente tem um poder enorme. Nós vivemos no presidencialismo, que o presidente é chefe de governo e chefe de Estado. É diferente da Inglaterra, que nós temos a monarquia e temos o primeiro-ministro no parlamento. Então são funções diferentes. Espanha, Portugal. Os Estados Unidos é bem peculiar para cada estado também. Temos também Mônaco. Então, discute essa questão, se é muito poder para o ministro por justiça eleitoral. Discuta a questão das resoluções. Será que as resoluções elas estão seguindo a lei ou elas estão criando leis? Nós tivemos 10 ou 12 resoluções esse ano. 10 ou 12? 10 ou 12. Então, já aprimorando o que já tinha? Já aprimorando o que já tinha e trazendo essa algumas é nova, especificidades. Né? Essa da violência... Isso é lei mesmo, isso é lei. A violência... Isso é lei federal. As resoluções, pela Constituição, é permitida ao Tribunal Superior Eleitoral editar resoluções. Desde que não fira a Constituição na lei federal. Tá. Não pode, por exemplo, uma resolução impedir o idoso de votar.
A partir de 70 anos, no Brasil, nessa eleição não vota, não. É facultativo. Se ele quiser, ele vai. Cargo para vereador. A partir desse ano, dessas eleições de 2026, 2024, para vereador o cargo é 20 anos de idade. Não. 18. 16 anos pode ser candidato? Pode. Se na diplomação, na posse, ele tiver 18 anos... Não. São coisas diferentes. O direito a votar, o direito ativo de votar, certo? Ele tem 16 anos por quê? Em tese, já que é obrigatório, trouxe para os 16 anos a facultatividade. É facultativo. Para ganhar uma maturidade. Tá. Então é facultativo como é de 70 anos, isso. Confundi. Não, como é de 70 anos. Para ganhar uma maturidade. E o de 70 anos, para ele ajudar a experiência dele e, de repente, olha, falar para a família, vamos votar, vamos participar. Então, são significados diferentes, mas a ideia qual que é? É mitigar a questão da obrigatoriedade, que é obrigatório votar no Brasil, sob pena daquelas consequências que nós temos, que desaguam em concurso público. E muitos já questionam, né? Pô, é obrigatório, então não é democrático. Questiona, exatamente, questiona porque assim, o poder emana do povo. Artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição. Diz a lenda. E muitas vezes o povo não é perguntado, não é consultado, não é feito um plebiscito ou um referendo para saber a opinião nossa. Sendo que tem previsão constitucional para isso. Exatamente. Então, se nós tivéssemos uma democracia legislativa mais participativa, talvez teria decisões diferentes do parlamento, tanto da Câmara quanto do Senado, Assembleia e câmaras municipais. Parlamentarismo, né? É um parlamentarismo participativo que eu falo. Né? Os estudiosos falam, Dalmo Dallari, o José Afonso da Silva, que é um dos maiores constitucionalistas, não vou falar que é o melhor, porque tem muitos bons, mas é um dos grandes também da nossa Constituição Federal. Mas eu diria que o povo tem uma maturidade. Se o povo tem maturidade para escolher, o povo tem maturidade para discutir temas. O povo melhorou muito, ainda falta muito, mas melhorou muito. Falta muito mesmo, porque realmente a educação no Brasil, nós sabemos aí, deixa a desejar. Professores não são valorizados, não tem material. Alunos também não conseguem, às vezes, desenvolver, porque também tem as questões sociais em casa, na família. Então, a desigualdade, a pobreza, a violência contribui muito para o não desenvolvimento de algumas pessoas. Outros sobressaem. Eu tive dificuldade, você teve, vários tiveram, e estamos aqui. Sim. Né? Eu não diria que é confortável, mas temos opinião. E muitos não conseguiram superar. Né? Às vezes tem 2 irmãos, um vai para a criminalidade e outro se destaca. Sim. Também é culpa de si também, daqui só reclamar. Tem o esforço pessoal. Tem que ter aquela coisa, como nós somos cristãos, Deus, quer dizer, eu sou cristão. Eu também. Então nós somos cristãos, Deus ajuda, faz a parte, ele dá oportunidade, aparece oportunidades, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, né? Ele fala, olha, você vai fazer direito, tá aqui na sua vida comigo, mas você tem que sentar e estudar. Você tem que batalhar, trabalhar para pagar também a faculdade, comprar livro. Então a política, quando voltando aqui para o nosso tema, que acabou ampliando, esses danos, esses furtos, infelizmente ou felizmente, faz parte do conflito humano. E a política tem muito esse conflito social, interpessoal e de poder. Maquiavel. Como chegar ao poder? Como manter-se nele? Vale tudo? Às vezes vale. Para alguns. Para muita gente, deu para perceber aqui no Grande ABC que vale. Isso, para outros não. Para outros não. Nós temos aí candidatos que não vieram para reeleição. Teve outros que veio para reeleição. Inclusive, se a lei não falasse assim, não pode o filho do candidato reeleito ser candidato para um terceiro mandato familiar, um clã. Não pode. A mulher também não pode. Eu não falo em clã que eu já lembro de umas coisas. Né? Então, onde nós queremos chegar? Nós temos que ter a consciência, nós, o povo, que
vai existir sempre algumas coisas na política, não vai acabar. Por exemplo, corpo de voto. Não sei se vai acabar. Sinceramente, eu não sei. Pode acabar. Dá pra... Aquilo que o senhor falou de diminuir o fundo partidário, é uma das formas de reprimir isso. Exatamente. Mas aí nós vamos o quê? O candidato declarou os bens dele ou ele ocultou algum para vender e comprar voto? Digamos, por exemplo. Tem 5 imóveis. Isso deve acontecer Ele fala, se eu muito. declarar os 5, eu não posso vender mais Deve nenhum. acontecer muito isso. Eu não posso vender nenhum. Eu vou declarar 4. Um eu vou tentar, 2 anos antes da eleição, transferir para alguém, taxa de ferro, digamos. Você sabe que tem prefeito aí, que eu ouvi dizer, que em 2 mandatos comprou 10 fazendas, né? Aí daí vai ver Então, o superfaturamento, a riqueza. No Mato Grosso. Se é razoável, em 4 anos, o que ele ganha, né? Recebe do povo. E a qualidade, e assim, a estrutura de vida que ele tem, o nível, o que ele frequenta, se é compatível com os bens. Bem complicado. Não, é muito complicado. Porque, queira que não, é dinheiro nosso. Tá. Muita gente sem casa. Em apenas 2 mandatos, é muita coisa, né, cara? Muita gente sem casa. Sem plano de saúde. Sem apartamento, sem casa ou apartamento, né? Então, vai ser apurado, viu? Tem que ser apurado. Agora, se não vai ser, infelizmente, acaba nós. Doutor, então assim, um resumão, né? A gente tem a questão da compra do voto, gravíssima, que a gente chega à conclusão aqui que é difícil de conter. A gente tem a questão dos fake news, que também é gravíssimo. Sim, a desinformação. A desinformação. A inteligência artificial que está sendo combatida. A inteligência artificial que... A gente fala em combater, mas assim, a inteligência artificial, eu sou apaixonado por isso, depende muito de quem está ali atrás do teclado. Sim. Né? É quem está atrás do teclado, na realidade, que comanda. Ela pode ser muito excelente, de boa, e ela pode ser péssima, a inteligência artificial. Vai depender de quem está aqui dando os comandos. Desculpe. Então, nós falamos também sobre a violência política contra a mulher. Esse tema aqui nós vamos abordar novamente em outras ocasiões. É interessante. Gostaria muito, se o senhor tiver em algum momento material sobre isso, for surgindo na OAB, etc. Nós temos. As questões de materiais que desaparecem, então, quer dizer, tem todas aquelas questões de dezenas de centenas de milhares de casos, então a justiça muito provavelmente vai agir de uma forma massiva, quando é bem parecido, similar, e dá aquele corte e fala, isso aqui e resolve aí, né? Prestação de contas. A prestação de contas, a parte de fiscalização, né? Então, assim, de um modo geral, apesar de ter sido acho que uma eleição, está sendo, né? Uma eleição atípica até, né? Não sei, estranha, tá tudo muito estranho, né, Juan? Muito estranho nessas eleições, assim, sei lá, bem diferente das outras, eu acho. Até pelos candidatos também, né? Porque você vê, né? Nós temos o Alex Manente, nós temos o Marcelo Lima agora no segundo turno, nós tivemos a Flávia Morando, que é a sobrinha do prefeito, nós tivemos o Luiz Fernando do PT, tô esquecendo de mais alguém? Os 4 fortes. Os principais, né? Teve o PSTU, salvo me engano, né? PSTU. E... Então, assim, você quer dar um fechamento aí para... Veja, a questão do uso da inteligência artificial e a desinformação é para buscar paridade de armas. Aquele candidato rico, ele vai ter um dinheiro para contratar você para fazer umas montagens surreal que vai atrair o eleitor. É um ponto. Inclusive para a campanha é perigoso. Eu que não tenho condições, não vou fazer. Então você vai estar na frente. Além de você estar na frente já, você está com material atualizadíssimo. Já existe as regras, o direito digital, já existe punibilidade para essas coisas errôneas que possam vir a surgir. Mas assim, não pode impedir. Quando você fizer uma inteligência artificial, ela tem que ser um preço razoável. É isso que eu tô te falando. Paridade de armas até financeira. Uhum. Porque, olha,
Mas os recursos hoje em dia, o próprio chat GBT, que é fantástico. Mas você está falando que estado? No Brasil é grande, nós temos que falar do Brasil. Não, eu estou falando do Brasil mesmo. Isso, né? Você acha que uma pessoa, por exemplo, eu sou de Pernambuco, eu nasci em Caruaru, fui criado em Altinho, uma cidade. Até vou mandar um abraço para o pessoal lá de Altinho, da minha terra, meus amigos, Mauro, grande político lá da nossa região. E minha mãe, né, deve estar assistindo. Veja bem, tem cidade, a minha cidade, Caruaru, tem 200 mil, 300 mil talvez. Altinho tem 25 mil, talvez. Tem cidades que tem 3 mil. Aparece um filho de um cidadão dessa cidade, que veio para São Paulo, fez curso, tem um bom cargo, e resolve ser candidato a prefeito lá. A pessoa que mora lá, que é de lá, vai ter condições de enfrentar o debate com ele? Difícil. Isso. Então, difícil. por isso que você pode usar. Não é impossível, mas é difícil. Vai ser equilibrado. A inteligência artificial você não vai poder usar, porque vai fazer uma pesquisa, ela custou 100 mil reais. Não, mas não é assim também. Não é assim? Não. Hoje em dia, não. Dependendo do limite do que é permitido gastar, cada município, cada candidato tem um limite, cada cidade. Tá no TSE lá, o limite de gasto. O vereador, salvo me engano, de São Caetano, um candidato, sabe quanto ele pode gastar? Até quanto? Mais ou menos. 300 mil e pouco, quase 400 mil. Todos os candidatos têm esse dinheiro? Claro que não. E se eu tiver? Eu posso? Até pode, que está no limite dele. Mas com certeza ele vai ganhar, porque já tem só o material dele. Sim. Então, se A não chance tiver, aumenta bastante. Se não tiver um regramento mesmo do uso da IA, que tipo de IA? Porque tem IAs poderosas, né? Tecnologia você sabe. Então é um ponto. A desinformação é outra. Eu posso usar a IA para desinformar. Sim. Pode, é aquilo que eu falei, quem está atrás do teclado. Por isso que a democracia é o direito de expressão, mas também não pode ser uma carta branca, uma alforria. Mas não pode taxar, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho problemático você taxar IA de forma negativa, sendo que IA está aqui. IA está aqui. O direcionamento do IA, quem dá é quem está aqui no... Sim. Então você não pode simplesmente taxar a IA como negativa. Isso é um erro. Não, sim, eu concordo. Veja, muitos não são afetos à tecnologia, normal. Não é normal. Né? E os ministros, com todo respeito, são seres humanos e às vezes não tem intimidade com tecnologia. Aí vem uma... Então, não pode generalizações, isso, na maioria das vezes. Mas aí por são isso ruins. que é feito muitas vezes a audiência pública. O Supremo Tribunal Federal faz a audiência pública, convoca estudiosos para explicar melhor. Sim. Que tem. Sim. Então ele faz essas audiências para fazer resoluções. Então vai buscar o equilíbrio, vamos permitir, vamos. Mas o candidato vai falar a fonte dessa IA. Então é permitido. Não, eu sou a favor de declarar tudo. Tem que declarar mesmo. Isso, que é a transparência. Quem fez, porque fez. Isso, e a transparência está no artigo 37 da Constituição. Custou também, pode Tá no artigo 37, é um dos princípios da Isso eu não vejo problema nenhum e não tem que ser um problema isso. Isso, exatamente. Aí tem que ser transparência. Isso. Então nós temos essa questão da IA e a informação e desinformação, que também é perigoso, poxa. Você receber uma informação errada, mesmo você sendo intelectual, você vai se sentir ofendido. Caramba, o cara fez isso, informou isso, que mas absurdo. Assim, se eu soubesse, eu não tinha feito. Mas eu votava em branco, digamos. Mas quem está publicando, por exemplo, quando eu faço publicações nas redes sociais, eu coloco quando eu utilizo muito IA para formular o texto, né, mas com base nos comandos que eu estou dando, eu mesmo, no contrato, eu mesmo faço. Sim. Ou seja, a inteligência por trás da inteligência é a minha inteligência. Sim, isso. E eu cheguei naquele resultado daquela matéria com base nas informações que eu forneci. E na hora que eu assino, eu coloco o meu nome e o meu registro de jornalista ali. Se eu for processado, tá ali meu nome. Eu sou responsável. Quer filosofar um pouco? Vamos filosofar? Existem dois mundos. O mundo real, Matrix, e o mundo ideal do Platão, o mundo das ideias. Quando você fala por si, ok.
você tem autorresponsabilidade, você tem caráter, você tem Tem muita boa fé. pessoa mal intencionada que vai, Exatamente. inclusive, usar o nome de outras pessoas para poder... Isso, porque quer chegar no poder, quer se manter nele. Uhum, Ele derruba, ele trai o amigo, trai um filho. sim. Ele engana, ele contrata, mas não paga. É isso que nós temos que tratar. São inúmeras situações. Exatamente, é isso que nós temos. O político usa. Eu sou casado. O cara não fala com a mulher dentro de casa. Ele tá separado de fato. E só não tá de direito. Mas exige que ela saia com ele para fazer uma reunião. Que ele é um político do bem, da família. Tá enganando a nós. Uhum. Nossa, que casal. 33 anos de casados. Aí chama os filhos também. Olha que isso é uma desinformação. Bagunça. É desinformação. Com certeza. Então, o senhor Ricardo Garcia falar para o senhor, falar pro... Ok, mas nós estamos tratando de política e de outras pessoas. E do que Sim. acontece. Tanto é que você está estarrecido que compra de voto existe e teve. Digamos assim. Eu vi Né? imagens, vi áudios. Nós estamos falando meio que informativo, né? Não estamos falando que teve e quem é. Não. Nós estamos falando que existiu e vai ser apurado. Sim. Então, quando você fala aí que eu sou a inteligência humana e estou com a inteligência artificial aqui, se eu tiver um pensamento de corrupto, de mentiroso, Você vai... imagina como é que vai ser essa Você vai lançar fake news à torta e à direita. Isso, né? exatamente. Agora, Mas isso você conseguia fazer mesmo antes de existir IA. Não, sim. Agora, o que eu tô dizendo é que não pode ser taxada a IA, taxada, sem qualquer filtro, como uma coisa negativa. Não. Né? Porque Pelo menos eu fui convidado por um chinês, o Dr. Lau, para participar do podcast dele, justamente com o intuito de participar com o tema da IA nas eleições municipais. Sim. E aí, desde o início, assim, quando ele me bateu, só que quando ele colocou esse tema, ele já colocou com uma forma negativa. Aí eu falei, opa, eu posso participar, mas desde que seja de uma forma imparcial. Por quê? Porque quem tá aqui... A liberdade de expressão. Quem tá aqui pode ser um negócio positivo, eu posso manipular aqui com os dados para IA me dar um resultado Sim. X ou Y. Isso. Né? Não é que ela só dá o X de resultado, Exatamente, não é isso, né? isso. E aí, Usar pro bem. Aí houve até um... né? Usar pro bem. Usar pro bem. Né? Então, não, veja, o Supremo teve um susto porque o poder é grande da IA e de quem sabe utilizar. O medo foi esse. Como que nós podemos fazer a questão da IA, que é uma realidade? Vamos permitir ou não? Aí mitigou. E o homem que criou, né? Isso, sim. Não surgiu do nada. Mas o medo segundo eles, segundo os ministros, claro, é de correr risco à democracia. Mas isso é democracia. Né? Então, quando eu acompanhando um pouco, quando o ministro era Alexandre de Moraes no TSE, ele já começou a se preocupar. Agora nós temos a ministra Carmen Lúcia, que está presidindo. E ela veio nas mesmas águas dele com a preocupação e editou resoluções que tratam da IA. Mas não condenando a IA, não ofendendo ela, mas com cuidado, certa cautela. Porque quem tem dinheiro e contrata você para fazer um monte de coisa na IA, você pode ganhar a eleição. Porque às vezes quem ganha a eleição é você. Só que existe a paridade de armas. Dá condições para os outros candidatos também ter o mínimo também. Essa é a nossa questão. Que é a paridade de armas. Possível. Às vezes não consegue. Na prática não consegue. Porque o cara tem dinheiro mesmo. É isso aqui que eu posso usar? Tá bom, eu vou usar, mas vou usar toda semana. Aí o candidato pobre usa uma vez só. Aí, paciência. É muita disparidade. É a mesma coisa da questão da utilização do fundo partidário ou a não utilização do fundo partidário. É um negócio assim. Exatamente. Quem tem direito, quem tem representação no Congresso, na Câmara, no Senado. Tem essas regras. Quem não tem deputado ou senador já não tem direito. Pra mim tá errado. Tá errado. Pra mim tá errado. Pra mim também. Eu vejo que poderia fazer uma escala, ó. Tem um deputado ou um senador é X, tem 2, 3 Y, e assim vai, na minha opinião. Agora, se eu tenho um monte
de benefício do valor, e se eu não tiver nada, não tenho nada. Tá, Na minha aí, opinião, é aí, aí, inconstitucional. você- aí eu não. É inconstitucional, porque não busca a paridade de arma, fere a igualdade. Para o Exatamente. artigo, o inciso 2º da Constituição, Sim. do artigo 5º. Sim. Aí daí nós viemos para cá conversando sobre essas questões de eleições atípicas, que nós tivemos o deputado Luiz Fernando, candidato a prefeito, tivemos Flávia Morando, candidata a prefeita, Marcelo Leão, candidato a prefeito, e o Alex Maneno, candidato a prefeito. E no final entrou o Marcelo Lima, que era vice-prefeito, foi deputado federal e agora é candidato e pode ser prefeito de São Bernardo. Nós temos o Alex Manente, deputado federal, que pode ser prefeito. Eu vejo que não dá para adivinhar, mas tem uma lógica. Nem sempre a conclusão é verdadeira, porque nós vamos fazer um silogismo. Nós vamos pegar a premissa maior ou menor e fazer uma conclusão. Não significa que ele é deputado, tem um poder grande político, logo vai ser prefeito. A Flávia está iniciando, é candidata, logo vai ser prefeita ou não prefeita. Não dá para concluir quem vai ganhar, não dava. Mas o andamento das coisas e até as pesquisas foram muito felizes, na minha opinião. Por quê? Nós temos o prefeito Orlando, que até então não tinha mais, né? O vice Marcelo Lima. Com certeza, no íntimo do Marcelo Lima, não sei os bastidores com o prefeito, Orlando Morando, tinha vontade de ser prefeito. E com certeza, quem está mais próximo dele, ele comentava, ele preparava os vereadores mais próximos dele, e os vereadores vai preparando os eleitores. É um passo. Por outro lado, o prefeito Orlando Morando tinha que fazer uma sucessão. Poderia ser o ex-vice-prefeito, Marcelo Lima, como não poderia. Ele optou pela sobrinha. Uma mulher batalhadora, estudiosa, dedicada, tem experiência com gestão no comércio de mercado da família, conhece a política, porque viveu na política, não participava da política diretamente, creio eu, pelo menos eu nunca a vi. Possa ter ido na prefeitura? Pode. Na Câmara, quando ele é vereador? Pode. Pequenininho? Pode. Não participou de cargo, né? Nós estamos falando mais de cargo, uma coisa mais a fundo mesmo. E ele tinha outros para escolher e não escolheu. Nós tivemos aí o deputado estadual, Luiz Fernando, que internamente foi escolhido, já tem uma experiência como parlamentar, não tem experiência como executivo, como majoritário. Mas é um bom nome. Não é? Tanto Marcelo Lima era um bom nome, é um bom nome, a Flávia era um bom nome, e ele também tem um bom nome no partido dele. Sim. E o por último, dos quatro, Alex Manente, que também já tem uma experiência enorme, já é deputado terceiro mandato federal e também já concorreu a cargo majoritário várias vezes, digamos assim, para resumir. Ele já vem batalhando para ser prefeito. Tanto é que perdeu algumas. Então muita gente já até esperava. Não era surpresa. Só que ele tem que batalhar para os próximos eleitores e aqueles que não votam nele tentar convencer. Que é o segundo turno agora. O Marcelo Lima também veio, na minha opinião, nessa esteira. Acho que ele já tinha um intuito. E talvez poderia ter sido natural o prefeito Orlando Morando ter escolhido ele. Mas por questões políticas, por questões internas, ele escolheu a Flávia Morando. E bem escolhido. Que ela fez uma campanha limpa, como todos fizeram. Claro, tem uma coisinha ou outra que vai ter, normal, mas no geral, é um debate político eleitoral, tem uma palavra aqui, outra ali, uma questão negativa, uma questão positiva, tem. Então, a candidata Flávia Morando pecou em quê, na minha opinião, a campanha? De não ter preparado o nome dela, para o povo conhecer mais, porque eu tenho certeza que tem gente hoje que não conhece ela. Tem. Então, isso aí é um prejuízo, porque às vezes falava assim, poxa, se eu soubesse que nós tínhamos uma candidata em São Bernardo aqui, que eu gosto tanto, eu voto em São Bernardo, moro na Nova Petrópolis, eu tinha votado nela. Com certeza, eu tenho certeza disso.
Eu tenho certeza disso. Aí ela concorreu com vice-prefeito, que estava ex-prefeito, e há 2 anos atrás concorreu para deputado. Então era conhecidíssimo, Marcelo Lima. E secretário. Então ele fez muita obra como secretário e como prefeito. Alex Manente já é conhecidíssimo. É conhecido. Aí vai a questão da empatia, da conquista. O Luiz Fernando também é. Até que ela conseguiu muito voto. Não, 90 mil. Mas por conta também de todo o empenho Mas sim, do tio dela, Sim, né? mas é natural, mas veja bem. Ele praticamente parou de trabalhar para poder participar da campanha Mas veja dela. bem, é algo... E isso eu acho que deveria ser ilegal também, se não é, né? Não, veja, aí é discutível também. Tudo é discutível agora. Porque ele tá em ano... Tem que trabalhar, né? Ele deixou de trabalhar para poder estar com a sobrinha para cima e pra baixo aí, né? Mas talvez se ele tivesse com visto também ele faria a mesma coisa. Muitos fazem isso. Por exemplo, ó, Santo André. E deveria ser Vamos dar um crime pulo em isso, Santo né? André? Não estamos falando de política no ABC, mas para ilustrar melhor. O Paulinho Serra, com O Gilvan. o candidato Ivan, foi a mesma coisa que o Orlando Morando. Então, tá errado. Também tá errado. Entendeu? Se E é for. respeitável sua visão. É respeitável, sim. É até jurisprudencial isso aí. É até discutível judicialmente. Isso aí é. Teve um caso no Ceará em que o prefeito foi reeleito e terminou o mandato. Então ele ganhou o primeiro, ganhou o segundo. Então ele não podia ser mais o terceiro. E o filho dele resolveu vir. E a lei fala: filho e cônjuge, a grosso modo, não pode um terceiro mandato. Porque isso não é monarquia, não é democracia de reeleição no Brasil. O que é que ele comprovou, o filho dele? No primeiro momento foi impugnado, ele não pôde, o juiz eleitoral impugnou, ele recorreu para o TRE, salvo me engano foi Rio Grande do Norte, eu tenho esse acórdão, o TRE manteve a cassação, impugnou, quer dizer, a impugnação. Foi para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que seria a terceira instância, né? Chegando lá, terceiro, sabe qual foi a decisão? Pode. Mas qual foi a base? O filho comprovou que ele, politicamente, e até familiarmente, é inimigo do pai. Eu não falo com meu pai não vai participar. Então, eu não posso ter meu direito de ser candidato. Mas aí pode ter sido jogada também. Não, então, mas aí não podemos ficar com ilações, conjecturas, nós vamos imaginar muita coisa. Nós vamos imaginar muita coisa. Eu vou imaginar que tá certo. Vai surgir o Orlandinho aí, Orlandinho. Eu vou imaginar que tá certo. Eu posso imaginar que tá certo. Pode imaginar, né? Então veja, não é porque ele empenhou-se na campanha da sobrinha, que pode, tá na lei, que ele extrapolou. Bom. Não, é subjetivo. Mas tem que provar. Tanto é que, veja, infelizmente... a prova é que praticamente nenhuma aparição dela, ela tava sem ele. Mas, infelizmente, para ele, né, para o grupo, não foi eleito. Pra você ver, não influenciou. Claro que influenciou. 90 mil votos? Não, sim, mas não ganhou, né? Não, é isso que eu tô falando. Ficou em quarto. Terceiro. Em quarto, terceiro. né? Não, terceiro. Marcelinho em primeiro. Alex segundo. Não, foi o Luiz Fernando terceiro e ela em quarto. Isso. Mas veja, mas também se você pegar o resultado, foi bem próximo. Foi bem próximo. Então, Não, ela teve uma quantidade de votos expressiva para um primeiro... 90 mil. Mas fruto do empenho do tio dela, né? Não, tudo bem, mas aí veja, cada um teve influências. Cada um teve participações. Uns muito mais que os outros. Sim, mas cada um teve participações de autoridades, digamos assim. Ele é uma autoridade para o seu prefeito. Claro. E um prefeito com 71% ou mais de aprovação. As aprovações aí, não nega. Não nega. Infelizmente não nega. Mas infelizmente, assim, para quem não gostou. Sei lá, mas felizmente... terceiro município mais endividado do Brasil. É 71%. Outra questão é as autoridades de pessoa que vieram aqui. Nós tivemos o presidente Lula que veio recente, inclusive para Mauá. Tivemos o Bolsonaro que veio. E também tivemos aí autoridades pontuais que apoiou determinados candidatos também. E nós estamos agora no segundo turno. Eu não vejo politicamente uma surpresa.
Eu não esperava, eu particularmente não esperava. Mas, quando você vai falar Não, de política... eu vejo uma surpresa sim, porque se você for falar, por exemplo, em polarização, teria que ter dado Alex e PT. Mas é isso que eu te falo. Ó, veja bem. A política nacional é diferente Essa que foi a da grande local. essa que foi, não, nós estamos falando de São Bernardo. Essa que foi a grande jogada dele ter escolhido a Flávia, dele pegar os votos, dividir os votos e jogar pro segundo turno o Alex com o Marcelo e não o Alex com o PT. Justamente foi, é aí o cerne da questão. É essa que foi a grande lance. Ele é cobra criada. Ah, não, estudioso de política, ele vive a política, ele nasceu na política, foi vereador, foi deputado, prefeito. Mas não, ele Doutor, ele até foi cogitado, o Orlando Morando, É. o prefeito, a ser vice-governador. Foi até cogitado. Então, Acho realmente... que- eu acho que o que prejudicou ele muito nisso daí, é interessante esse seu comentário, foi aquela questão do consórcio, quando ele começou a discutir, a brigar com o Paulo Serra. Não, eu penso diferente. Eu penso que foi a queda do João Dória, o governador, assim, não a queda, mas... Mas ele era papagaio de pirata ele- já ele perdeu. do Alckmin. É, Depois virou do mas- Dória. Depois... Mas o Dória, queira que não, assim, a fundo, é claro, ele enfrentou políticos grandes, né? Ele tem uma ideologia, tem a questão da visão de empreendedorismo, público e privado, o privado está como gestor do público, que é louvável, não deixa de ser, é louvável. De quem? Mas do Dória. Mas a política tem uma essência Tem... que não vai tirar fácil. Tanto é que no Nordeste, ou em outras cidades, tem prefeito que só sabe escrever o nome. Não é? E é um ótimo gestor. Ou seja, é empreendedor também, ele tem várias visões. Então, o fato do Dória ter perdido, não vou falar ter caído, não, mas perdido, né, que perdeu, tirou uma oportunidade grande do trilho, nosso prefeito né? Orlando Tirou o Morando, trilho, tirou que ele poderia sim, até de repente, ser governador. É verdade. Eu vejo. O doutor, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso encontro. Eu acho que eu adorei assim, a nossa conversa. Adorei mesmo. Né, Juan? Fala aí. E, pô, se a gente tiver oportunidade de marcar outras oportunidades, aí eu acho que Será uma honra. com uma certeza. energia boa, né, Juan? É bom a gente trazer pessoas assim, né? Eu fico empolgado, eu sou muito positivo. E eu gostaria de agradecer demais, tá, a tua participação. Muito obrigado. Obrigado pela consideração. Obrigado, Juan. mesmo. Obrigado. Fica à vontade para concluir. Eu que via Juan lá de Pernambuco. Minha mãe gostava da Hebe. E hoje eu tô aqui. Eu tô emocionado. Eu sou ser humano. Eu sou ser... Bolinha. Bolinha tem que estar na internet. Bolinha lá. Eu sou de 85. Eu vou fazer 39, 40. Novo. Eu falo que eu sou um coroa enxuto. Nossa, parabéns. Você é estelionato da estética, viu? Não parece não, viu? É um novo crime aí. Lembra da cidade? De Recife, tá? Um grande amigo meu de Garanhuns. Garanhuns. Lá tem o circuito frio lá. Hoje ele faz os musicais com a Cláudia Raia, um monte de gente. Nossa, que legal. Nossa, obrigado. Artistas de um modo geral, né? Tá na veia. Mas o frevo, né? O maracatu do Chico Sainz, o forró, o baião. É verdade. O Luiz Gonzaga é muito forte, né? A sanfona. Eu quero agradecer também à sua audiência, ao público, ao Juan Martins, ao João, que teve que sair, ao Ricardo Bisotto. E você, Ricardo Garcia, que faz tempo que nós precisávamos ter esse encontro, de trazer informações, trazer um bate-papo leve, sério, com responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo que nós falamos aqui, assumo também, assino, mas não pode nunca tirar esse direito nosso de falar. Concordo. E eu vejo que você é um rapaz corajoso. Você realmente também. mesmo. O senhor também. Realmente é, e eu agradeço muito. É uma satisfação enorme. Acho que muitos queriam estar aqui. Estão todos convidados. Pode ter certeza disso.
E espero em breve nós estarmos aqui para tratar de temas importantes do seu público, da nossa região e também do Brasil, né? E do mundo, porque a política ela é mundial, a saúde é mundial, a educação é mundial, a corrupção é mundial, o debate, a liberdade de expressão também. Quero agradecer a minha mãe, que com certeza vai assistir depois, meus amigos lá de Altinho, Pernambuco. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado, um abraço.